Queridos, nessa manhã eu gostaria de tratar do tema do sofrimento e das aflições no ministério pastoral. Eu entendo que há muitos que estão presentes nesse evento e que são pastores, que são líderes responsáveis por alguma área do trabalho cristão, e com certeza todos nós estamos conscientes de que o ministério cristão, ele é uma fonte de alegria, sem dúvida, mas também de muitas aflições. Então a minha palavra é dirigida nessa manhã mais para pastores, presbíteros, líderes, evangelistas, missionários, missionárias, mas o que vai ser dito aqui, sem dúvida, também é útil para aqueles que não foram chamados para estar à frente da obra de Deus, mas que servem em outras áreas também. Então, para isso eu queria fazer uma exposição da segunda carta de Paulo aos Coríntios, começando no capítulo 4, e vamos até uma parte do capítulo 5, se o tempo der. E o título e o tema é como tratar o fracasso e o sofrimento no ministério pastoral. Então, por favor, deixe sua Bíblia aberta aí no capítulo 4 da segunda aos Coríntios, que nós iremos lendo à medida que a exposição for sendo feita. Eu creio que esse assunto é extremamente necessário e relevante, considerando a quantidade de líderes que passam por momentos de intenso sofrimento, abatimento, angústia e depressão. Existem muitas causas para isso. O que é que leva um pastor, o que é que leva um líder a sentir-se abatido, angustiado, deprimido e viver uma crise onde o sofrimento é tão intenso? Primeiro, eu creio que a falta de resultados é uma das causas mais comuns para o sofrimento do pastor, do evangelista, do missionário, do obreiro. Trabalhar muito e ver pouco fruto. Também a crítica e a oposição que ele recebe, por vezes, dentro do seu próprio campo, chamado fogo amigo. Também muito trabalho e pouco descanso. Se formos fazer uma pesquisa entre nós, pastores, quantos de nós realmente observam o mandamento de trabalharmos 6 dias e descansar 1, nós vamos ver que são poucos. E quebrar a lei de Deus, cedo ou tarde, vai trazer resultados. Então, trabalhar muito e descansar pouco também faz com que o pastor entre numa crise e passe por intensos sofrimentos. Privações físicas, e aqui incluímos as questões de saúde, privação financeira, expectativas com relação ao futuro, a solidão, a falta de aconselhamento. Há uma série de fatores que fazem com que pastores, médicos e policiais estejam entre as 3 categorias de trabalho que mais recorrem ao sistema de saúde nos Estados Unidos. Eu não sei se isso é verdade aqui no Brasil. Nos Estados Unidos as 3 categorias que mais demandam assistência do governo são exatamente os médicos, os policiais e os pastores. Talvez aqui no Brasil não fosse muito diferente. Meu objetivo é abordar esse tema a partir das experiências do apóstolo Paulo no ministério, que estão narradas de maneira muito pessoal na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios. Um dos objetivos que levou Paulo a escrever essa que nós conhecemos como sua segunda carta foi defender o seu ministério dos ataques de falsos apóstolos, falsos pregadores judaico-cristãos que o acusavam de ser um fracassado no ministério, como pregador, missionário, pastor e apóstolo. No certo sentido, a acusação não era sem fundamento. Paulo era constantemente rejeitado onde ele pregava, especialmente pelos judeus, o seu povo. Isso servia de motivo para receber crítica dos seus inimigos, dizendo que a falta de resultados da sua pregação entre os judeus era uma prova de que ele era um falso profeta, que ele era um mercenário e que estava no ministério pelos motivos errados. Além disso, Paulo era constantemente apedrejado, expulso das cidades, ele vivia uma vida de privação, de rejeição. E como é que ele poderia ser um homem de Deus se a sua mensagem não era recebida e crida pelo próprio povo de Deus
e que esse povo, então, era fonte de constante sofrimento para ele. Paulo se defende dessas acusações aqui na segunda carta. Na verdade, na primeira, ele já faz uma defesa no capítulo 4, mas é aqui que ele amplamente responde às acusações referentes ao seu ministério. Ele diz que, apesar de todas as dificuldades, Deus o carregava em triunfo constante. Capítulo 2, de 14 a 17, aqui dessa carta. Ele diz que os coríntios eram a prova viva de que o ministério dele não era em vão. Paulo apresenta a conversão dos coríntios como a sua carta de recomendação no capítulo 3, de 1 a 3. Ele faz uma comparação entre o seu ministério e o ministério dos falsos profetas, judeus itinerantes, e mostra que a glória da nova aliança, da qual ele é ministro, é superior à glória da antiga aliança. E em seguida Paulo trata da questão do seu aparente fracasso no ministério. Ele vai explicar por que é que o seu ministério aparentemente era um fracasso entre os judeus, que é o que nós vamos ver aqui nessa manhã. Como eu disse, eu creio que essa é uma das principais causas do sofrimento do líder, parecer que ele tenha fracassado em seus esforços e sua missão. Paulo trata desse assunto em 3 partes, que nós veremos agora nessa manhã. Primeiro, ele fala da causa do seu aparente fracasso no ministério entre os judeus, capítulo 4, de 1 a 6, essa é a primeira parte. Na segunda parte, ele fala da causa e do propósito dos sofrimentos que ele experimenta no ministério, que está aí no capítulo 4, de 7 a 15. E numa terceira parte, ele diz por que é que ele não desanima, por que é que ele continua mesmo embaixo do intenso sofrimento que o seu ministério representa. Aí nós vamos, capítulo 4, 16 a capítulo 5, verso 10. Como eu disse, se o tempo der, né? Senão vocês me sofrerão em outra oportunidade para terminar o restante da exposição. Então vamos começar na primeira parte. Por que é que o seu ministério parecia um fracasso? Porque os judeus não se convertiam em massa debaixo da pregação do seu evangelho. Vamos ler 4, de 1 a 6. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendando a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Deus, de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Como eu disse, a crítica era que havia poucos judeus que criam na mensagem de Paulo. Na parte anterior dessa passagem, ele já havia mencionado o fato de que havia um véu que estava sobre a mente dos judeus quando eles liam o Antigo Testamento ou ouviam a pregação. E esse véu representava a incredulidade deles para com relação à revelação de Deus e a insistência no legalismo, na obediência legalista da lei, como meio de justificação. Essa era a razão pela qual os judeus não se convertiam. Tinha um véu no rosto deles, que era aquele véu que estava no rosto de Moisés quando desce do monte, depois de ter recebido os 10 mandamentos. E ocultava o fato de que a glória da antiga aliança está passando. Isso Paulo trata no capítulo 3, de 12 até 18, que é a passagem anterior a essa aqui. Agora ele acrescenta mais um motivo para a rejeição dos judeus. Ele começa dizendo que nunca alterou a sua mensagem para agradar aos judeus e assim ganhar uma audiência maior ou um número crescente de simpatizantes. É o que ele diz nos versos 1 e 2. Ele diz que, tendo recebido esse ministério da pregação do Evangelho, de acordo com a misericórdia que foi feita a ele, ele sabe que ele é ministro do Evangelho pela misericórdia de Deus e não por algum mérito. Tendo consciência disso, ele diz no final do verso 1, ele não desfalece, ele não desanima, mesmo que com frequência sua pregação pareça não ter efeito nas pessoas. Ao contrário,
em vez de, então, ajustar a mensagem para agradar os judeus e angariar um número maior, ele rejeita coisas vergonhosas que se ocultam. E ao que ele se refere? Ele se refere ao fato de que ele não anda astutamente adulterando a palavra de Deus. A reação de Paulo à falta de frutos no seu ministério poderia ser adulterar a mensagem, ou seja, modificar a mensagem para poder atrair os judeus a si, adocicar a mensagem, misturá-la com elementos judaicos, ou dizer aquelas coisas que os judeus queriam ouvir com o objetivo de ter um número maior de seguidores. Paulo diz: eu não faço isso, eu não adultero a palavra de Deus. Fazer isso é uma coisa vergonhosa, que se faz em oculto, é feita por pessoas que miram resultado, que querem obter números, e para isso eles negociam a palavra de Deus. Todo mundo sabe o que é a adulteração de um produto. A gente sabe o que é a gasolina adulterada. O pessoal mistura água, ou álcool, ou querosene, ou alguma coisa com a gasolina. Ela deixa de ter o seu poder original, mas tem um volume maior, né? Mesma coisa o leite adulterado. Paulo diz que ele não faz esse tipo de coisa com a mensagem. Ele recebeu esse ministério e ele prega a palavra de Deus conforme ele a recebeu. Ele não cederia à pressão dos números. Ele não cederia à pressão da busca de resultados, adulterando a mensagem para, com isso, ter um número maior de seguidores no Face, no Twitter, vindo na igreja, um maior número de pessoas aplaudindo, falando dele, falando bem e tudo mais. E ele, na verdade, ele diz no final do verso 2, ele se recomenda à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Manifestar a verdade foi para isso que Deus o chamou. Então, ele manifesta a verdade pela pregação não adulterada do evangelho que ele recebeu. E ele faz isso diante de Deus e assim ele se recomenda à consciência de todo homem. Como quem diz assim: vocês estão ouvindo a verdade, agora a decisão é de vocês, está na consciência de vocês, vocês crerem nisso ou não. Então, ainda assim, ainda que o evangelho que ele pregue é um evangelho puro, sem adulteração, ele continua sendo velado para aqueles que se perdem. Verso 3. Mas se o nosso evangelho, esse evangelho que ele prega, sem adulterar, sem misturar, sem alterar, se o nosso evangelho ainda está encoberto, ou seja, se o seu significado, se a sua verdade ainda permanece encoberta para as pessoas não, os judeus não conseguem ver que Jesus Cristo de fato é o Filho de Deus, que Ele é o Messias esperado, que é o cerne do Evangelho de Paulo, se essa verdade ainda está encoberta para os judeus, final do verso 3, é para os que se perdem que está encoberto. Está encoberto porque eles estão se perdendo, eles estão entre os perdidos, ou colocando de outra maneira, eles não estão entre os eleitos, eles não fazem parte das ovelhas de Cristo que ouvem a sua voz. Eles não fazem parte daqueles que Deus, antes da fundação do mundo, na eternidade, escolheu para si, para ser o seu povo. Eles se perdem, eles estão a caminho da perdição, por isso que eles não compreendem. E, de fato, se não for a ação de Deus, se não for a graça de Deus, homem algum pode compreender o Evangelho e ver a sua verdade. O Evangelho é velado, a sua mensagem não é compreendida somente entre aqueles que estão se perdendo ou caminhando para a condenação. Então, se uma pessoa não compreende o Evangelho, ainda que ensinado com toda pureza, com toda clareza, com toda firmeza, pode ser um sinal de que aquela pessoa está se perdendo, ela está caminhando para a perdição eterna. Se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Aqui Paulo explica porque aqui tantos judeus, eles não criam, eles não entendiam o Evangelho, eles não queriam o Evangelho, é porque eles estavam entre aqueles que caminham para a perdição eterna. E ele acrescenta agora mais um elemento no verso 4, nos quais, nesses que se perdem, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
além da cegueira natural causada pela incredulidade, pela rebelião e pela revolta diante da mensagem de Deus, de que Jesus Cristo é o Messias, ainda tem o elemento satânico. O diabo cega o entendimento dos incrédulos. Eles já eram incrédulos antes, e o diabo faz com que essa incredulidade se torne ainda mais aguda. O que já era ruim antes se torna pior depois. O diabo vem e acrescenta incredulidade, trevas e confusão no coração e na mente daqueles que por si só já rejeitaram a verdade de Deus, com falsas doutrinas, distrações desse mundo, tentações de todo tipo. Então, não é que o diabo é responsável pela perdição deles, o diabo cega o entendimento dos incrédulos. Eles já eram incrédulos. O que o diabo faz é cegá-los ainda mais com falsas doutrinas, falsos mestres, tentações várias, distrações de todo tipo, de maneira que eles, segundo Paulo diz no verso 4, a ponto de que não resplandece diante deles a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está aqui a mensagem que Paulo pregava, que Jesus Cristo é a imagem de Deus, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus prometido, e que existe uma glória nisso que os judeus não eram capazes de perceber, por conta da sua incredulidade, e em cima disso a ação satânica cegando essas pessoas. Agora eu pergunto, como é que pessoas que por natureza são incrédulas, que fecham o seu coração e o seu entendimento diante da verdade do Evangelho, ainda que pregado em toda a sua pureza, e cuja incredulidade é aguçada, intensificada pela ação de demônios que distraem a sua mente, confundem o seu entendimento com falsas doutrinas, eu pergunto, como é que uma pessoa assim pode, por sua livre vontade e decisão, se voltar para Jesus Cristo, se voltar para Deus, abandonar os seus caminhos e dizer, eu creio, eu quero viver para Deus? É isso que a reforma protestante ensina, depravação total. O homem é incapaz, por si mesmo, de se arrepender dos seus pecados, entender o Evangelho e se voltar para Deus, além da sua incredulidade natural, que funciona como um véu que tapa a visão para que ele não veja a glória de Deus. O diabo vem e cega ainda mais. Isso, verso 5, apesar de Paulo pregar a verdade, porque nós não nos pregamos a nós mesmos. Paulo diz, a minha pregação não é a meu respeito, eu não sou o objeto da minha pregação, eu não me exalto, eu não me apresento como Salvador, mas na verdade eu prego a Cristo Jesus como Senhor, é a Ele que eu exalto na minha pregação, esse é o Evangelho verdadeiro. E nós mesmos, quando eu falo de mim, diz o apóstolo Paulo, eu prego a mim mesmo como sendo servo de vocês, e isso por amor a Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo coloca a responsabilidade, ele coloca a razão da falta de sucesso entre os judeus, na incredulidade deles, no véu que está sobre a sua face, no ataque do diabo e cegando o entendimento e na rebelião dos seus corações diante da verdade, porque ele, Paulo, pregava Jesus Cristo, pregava o Evangelho conforme tinha sido dado, ele não havia adulterado a mensagem, portanto o problema não estava na mensagem pregada, o problema não era no mensageiro e nem na mensagem dele, o problema era na sua audiência. Essa era a razão. E aqui nós podemos tirar algumas lições preciosas para nós, depois de verificado o verso 6. Olha o que é que Paulo diz. O Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele está aqui citando Gênesis capítulo 1, verso 3, relato da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz. Então, o mesmo Deus que das trevas, no início, ele tirou a luz, é o mesmo Deus que chega na mente desse pecador incrédulo, cego, velado, ensurdecido pelo diabo e diz, haja luz. E de repente tudo se transforma, as trevas vão embora, o véu cai, e a pessoa diz, eu agora entendo,
eu agora creio, eu agora compreendo, eu agora estou vendo. Não foi isso que aconteceu com você? Não foi isso? Ou seja, a conversão de um pecador equivale ao milagre da criação da luz no primeiro dia. É o mesmo poder, é o mesmo poder. Por isso, pastor, está aqui o consolo. Você não pode converter ninguém, você não pode converter uma única alma, você não pode abrir os olhos aos cegos, você não pode fazer isso. Às vezes os pastores sofrem no ministério, porque eles, talvez inconscientemente, pensam que a responsabilidade é deles, de tirar as escamas dos olhos do pecador, de estampar os seus ouvidos, converter o coração deles. O máximo que você pode fazer com o pecador é alcançar o ouvido dele, mas o coração dele e a mente, só Deus pode alcançar. Muitos pastores sofrem no ministério pela falta de resultados, porque eles carregam esse fardo da responsabilidade de que eles têm que converter a sua audiência, a sua vizinhança e tudo mais. E muitos, pela falta de resultados, são tentados a adulterar a mensagem para ter mais gente perto, para aumentar o número de pessoas na igreja. Não faça isso, porque se você é fiel, o problema não está na sua mensagem, não está em você. Você tem que viver na plena dependência de Deus para os resultados do seu ministério. Faça como Paulo, pregue o evangelho não adulterado, seja fiel na exposição bíblica, apresente a Cristo e não você mesmo, e deixe os resultados com Deus. Descanse em Deus, porque você não pode converter uma única pessoa, você não pode fazer isso. Apenas o Deus que das trevas disse, haja luz, pode brilhar, como Paulo diz aqui, pode iluminar o nosso coração para o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto, então, Paulo explicando o porquê o seu ministério parecia, às vezes, não ter resultados nem ter fruto. O problema não era a mensagem é a mensagem de Deus. O problema não era Paulo não se pregava a si mesmo, pregava a si como servo, mas tudo estava na soberania de Deus. Se perde para os, é velado o evangelho para os que se perdem. E somente Deus pode fazer com que a luz do evangelho brilhe no entendimento dessas pessoas, cegadas pela sua incredulidade e pela ação satânica. Na segunda parte da sua defesa, Paulo, dos versos 7 a 15, diz o motivo dos seus sofrimentos. Vamos ler. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, que é uma citação do Salmo 116, verso 10, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas estas coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Paulo aqui explica de maneira geral a razão dos sofrimentos que ele experimentava como pregador do evangelho, como missionário, como apóstolo, como pastor. Ele explica os seus sofrimentos. Na correspondência que ele manda aos Coríntios, ele traz pelo menos quatro listas de algumas das dores que ele passa no ministério. Eu acho que vale a pena a gente dar uma lida para a gente saber do que nós estamos falando aqui. Na 1 aos Coríntios, capítulo 4, versos 11 a 12, ele escreveu o seguinte: até a presente hora, ele está escrevendo para a mesma audiência, a igreja de Corinto, agora é na primeira carta. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez,
Somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigando, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. É uma lista impressionante de sofrimentos, que inclui passar fome, passar sede, nudez, um exagero, né? Mas significa, ele não, com frequência não tinha roupa suficiente para enfrentar as intempéries, particularmente o frio daquelas regiões. Ser esbofeteado, era um sem terra, não do MST, final do verso 11, né? Não tem morada certa. Se afadiga trabalhando com as próprias mãos, ele era fazedor de tendas, era injuriado, era perseguido, era caluniado, e ele até diz aqui que com frequência era considerado o lixo do mundo, a escória, né? Então chamar o pessoal de lixo não é novidade, né? Mas já Paulo era chamado de lixo, ele era chamado de lixo. Então era isso que ele experimentava como apóstolo de Cristo, ministro de Deus, pastor, evangelista e pregador. Essa é a primeira lista. Na segunda aos Coríntios, vamos agora para a segunda aos Coríntios, no capítulo 6, do verso 4 em diante, ele diz assim, 2 aos Coríntios 6, de 4 em diante: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus. Olha a recomendação que Paulo apresenta como ministro de Deus. Ele diz aqui, olha aqui, eu me recomendo a vocês como ministro de Deus pelas seguintes coisas que acontecem comigo: na muita paciência nas aflições, nas privações e nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivos, por honra e por desonra, por infâmia e boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Aqui está a segunda lista na correspondência de Paulo, onde ele apresenta os sofrimentos que ele passa por amor do Evangelho. E é uma lista que acrescenta alguns outros sofrimentos à primeira lista, né? Ele fala aqui, por exemplo, dos açoites, né, que ele não mencionou na primeira lista. Ele fala das prisões, ele fala dos tumultos e uma série de outras coisas, por exemplo, noites de vigília, jejuns talvez forçados, porque não tinham o que comer e assim por diante. Eis aqui um homem de Deus, temente a Deus, cheio do Espírito Santo, provavelmente o maior missionário, teólogo e pastor que o cristianismo já conheceu. Entretanto, essa é a lista, essa é a vida que ele enfrentava como pastor. Essa era a realidade da vida do apóstolo Paulo, e essa é só a segunda lista. Aqui mesmo na mesma carta, capítulo 11, nós vamos ler do verso 23 ao verso 29. Ele está se comparando com esses falsos profetas que estavam fazendo críticas a ele. Ele diz, ironicamente, são ministros de Cristo. Eles se apresentavam como ministros de Cristo. Paulo diz, eles são ministros de Cristo. Era assim que eles se apresentavam. Aí Paulo diz, eu falo como fora de mim. Então tem hora realmente que a gente perde a paciência, né? Paulo diz, olha, eu estou fora de mim, estou passado aqui, né? O que eu vou dizer aqui, né? Vamos lá, fala. Ele diz, são ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões, em açoites sem medida, perigo de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes, isso aqui ele não tinha falado antes, não é? Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rio, perigo de salteadores, perigo entre patrícios, perigo entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, vigília, muitas vezes, com fome e sede, jejum, muitas vezes, frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. E quem se escandaliza, que eu não me inflame. Capítulo 12, a partir do verso 7. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne,
mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Agora eu acho que nós temos condição de voltar para o capítulo 4 e entender o que ele está dizendo a partir do verso 7, que é a quinta lista. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, nós já lemos isso aqui, não é? Perseguidos, abatidos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, etc. Qual é a razão pela qual Deus submeteu um homem como o apóstolo Paulo, que era fiel, um homem a quem Deus confiou o Evangelho, a sua revelação e a autoridade para escrever o Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento? Por que esse escolhido de Deus, esse instrumento da glória de Deus, por que é que ele passava por tudo isso? Por que Deus o submetia a tudo isso? Por que ele não podia ter uma esposa? Por que ele não podia ter um lar, uma casa própria, local de descanso, momentos de alívio, de lazer, 30 dias de férias durante o ano, 13º? Por que ele não podia ter isso? Ele até pergunta aqui, ele pergunta no capítulo 9 de 1 Coríntios, por que Pedro e os outros irmãos, quando viajam, eles podem levar a esposa e tudo mais, e eu e Barnabé não? Primeiro, ele não tinha mulher, mesmo que tivesse, ele nem poderia levar, né? Porque para levar pedrada, é melhor levar sozinho, né? Do que levar a esposa. Porque Deus permite que Paulo, a questão é, se Deus permitiu que isso acontecesse com Paulo, imagine com você, imagine comigo. Se você não passa por nada disso, você deve olhar para cima e o que você vai ver é Deus dizendo, dando uma piscadinha de olho e dizendo, cortesia do Todo-Poderoso. Porque o normal seria isso aqui. Isso aqui é o padrão. Porque os ministros do Evangelho, os pastores e líderes são submetidos nesse mundo a tanto sofrimento? A resposta está na metáfora que Paulo usa aqui no verso 7 do capítulo 4 do texto que nós lemos, 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro, o tesouro aqui é o conhecimento de Deus na face de Cristo, que ele mencionou no verso 6, o conhecimento do Evangelho. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo se vê como um vaso de barro, onde um tesouro precioso está oculto. O que o torna valioso não é o vaso, mas aquilo que ele contém. Paulo é o vaso e o conteúdo o Evangelho de Cristo. Toda vez que Paulo é quebrado, o tesouro que é o Evangelho de Cristo aparece. Enquanto ele está inteiro, o tesouro não se vê. Mas para que o tesouro seja visto, é necessário que o vaso de barro seja quebrado. Todo mundo conhece essa experiência, não é? É bem natural. Alguém chega para você e diz, rapaz, olha que planta cheirosa, que cheiro gostoso. A pessoa chega com um pedaço da planta, num caule, né? Aí quebra, né? Esfrega, ou então pega uma folha, não é? A gente esfrega a folha e aí o perfume enche. Então o ponto é esse, Deus tem que quebrar o vaso, Ele tem que esmagar o caule, Ele tem que esfregar a folha para que saia aquele aroma, para que o tesouro seja visto. Esse é o princípio do ministério cristão. Para que o pastor seja vida, ele tem que morrer. Para que o tesouro do Evangelho que ele traz no peito seja conhecido, ele tem que ser quebrado. Para que fique claro que a excelência do poder é de Deus e não dos seus ministros. Para que fique claro que a glória é de Deus e não dos pregadores, e não dos pastores, e não dos mestres, dos líderes. Nunca a glória é deles. E para isso Deus então os submete aos sofrimentos mais severos.
A razão dos sofrimentos, então, era esse. Paulo diz agora, depois dele descrever, do verso 8, até o verso 9, ele diz, no verso 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Essa é a resposta que Paulo está dando aos que diziam que os sofrimentos que ele experimentava eram uma prova de que ele não era de Deus. Porque como é que Deus trataria o seu servo escolhido daquela maneira? A visão que os inimigos de Paulo tinham do ministério é que Deus recompensaria aqui nesse mundo com conforto, riqueza, prestígio, sucesso, todo aquele servo que fosse fiel. Mas Paulo responde dizendo exatamente o contrário. Deus toma os seus servos escolhidos e mais preciosos e os submete ao massacre, à quebradeira, exatamente para que a vida de Cristo se manifeste neles. E que padrão está sendo seguido aqui? Exatamente o padrão da redenção. Como é que Deus trouxe vida a nós? Foi mandando um Messias glorioso, coroado, triunfante, à frente de um exército celestial de anjos para conquistar o mundo. Foi isso que Deus fez. Ele mandou seu filho que encarnou de uma família pobre, numa região obscura da Palestina, viveu entre nós, homem de dores, finalmente traído pelos seus, foi torturado, preso numa cruz, experimentou a morte para que nós pudéssemos ter vida. Esse é o padrão de Deus. Primeiro a cruz, primeiro a morte e depois a vida. O vaso tem que ser quebrado para que o tesouro seja manifesto. Por isso, Paulo diz, eu levo no meu corpo diariamente o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no meu ministério. Nós morremos, em nós opera a morte, ele está falando como pastor, em nós opera a morte, para que em vocês, coríntios, a vida se manifeste. O pastor tem que morrer, para que o rebanho viva. Ele tem que morrer para que o rebanho viva. Senão, ele está pregando a si mesmo, e ele está roubando a glória de Deus. No verso 13, Paulo diz a razão pela qual ele não desanima. Do verso 13 a 15. Ele diz que tem o mesmo espírito de fé como o do salmista. Ele cita aqui Davi no Salmo 116. Davi disse assim, eu criei, por isso é que falei. E Paulo diz, é a mesma coisa comigo, eu creio nas promessas de Deus, creio na vida eterna, é por isso que eu falo, por isso que eu não paro de falar. Exatamente como Davi disse no Salmo 116. Eu criei, por isso falei. Por isso, Paulo diz, eu creio e também falo. Não paro de falar porque eu creio nas promessas de Deus. E em seguida, em que é que ele crê? Ele diz no verso 14, crendo isso, ou sabendo isso, que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Paulo cria nisso, na ressurreição dos mortos, na vitória final do reino de Deus e na participação dele nessa vitória. Ele cria nisso, por isso que ele não parava de falar, apesar de todos esses sofrimentos e do morrer de Cristo. Ele sabia que depois da morte viria a glória, viria a vida, viria a vitória. Eu creio no Evangelho, por isso eu falo, quer ouçam, quer deixem de ouvir, quer creiam, quer deixem de crer. Por isso eu não desanimo, porque eu creio, por isso também eu falo. Por isso eu também falo. Todas essas coisas, verso 15, existem por amor de vós. Por que Deus fez assim? Por amor de vós, vocês, seus eleitos, seus filhos, para que a graça de Deus no Evangelho, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por que é assim? Porque à medida que as pessoas se convertem, que ouvem o Evangelho, elas rendem graças a Deus e a glória de Deus é multiplicada. Esse é o propósito pelo qual Deus fez dessa forma. Essa é a razão pela qual a história da salvação se desenvolve nesse padrão. Agora, terminando, queridos. Eu quero ver a terceira parte, onde Paulo traz 4 atitudes que ele tem para com os seus sofrimentos e que são a razão pela qual ele não desiste. Eu vou ser bem rápido aqui, porque vocês já estão sofrendo bastante. Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui.
Eu acho que foi Wesley que disse que se o sermão é bom, ele tem que ser curto. E se for ruim, ele tem que ser breve. Acho que foi Wesley que falou isso. Mas como ele não era calvinista, não tem que seguir esse recado, né? Foi um homem de Deus. Muito bem. Do versos 16, capítulo 4, 16 a 5, 10, nós encontramos Paulo citando 4 atitudes que ele tinha para com o mundo, o ministério, o sofrimento que o mantinha ainda falando firme sem desanimar. O primeiro deles está aí no verso 16 a 18. Ele diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Paulo diz aqui no verso 16, por isso ele não desanima. Por conta de quê? Por conta do que ele falou antes, não é? Por esse motivo, porque todas as coisas existem por amor de vós, para a glória de Deus, por isso eu não desanimo. O desanimar aqui seria desistir, abandonar o ministério, perder a empolgação, o entusiasmo pela obra de Deus, que acontece com muita frequência entre os pastores, quando eles não veem fruto do seu trabalho. Mas Paulo diz, eu não desanimo, ao contrário. O meu entusiasmo, o meu ânimo e minha fé se renovam diariamente, e Paulo explica isso com um contraste. O contraste é feito aí no verso 16, entre o homem exterior e interior. Ele diz, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o homem exterior se corrompendo, é Paulo passando por tudo aquilo que nós lemos naquelas listas. O homem exterior é o que ele é como pessoa aqui nesse mundo, apedrejado, passando fome, passando nudez, passando frio, com perigos, tensões emocionais. Então o homem exterior, a sua estrutura humana se corrompia, quer dizer, decaía. Cada dia Paulo envelhecia mais, cada dia ele ficava mais doente, cada dia estava mais próximo da morte. Os sofrimentos tinham esse efeito de corromper o homem exterior. Mas, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aquilo que Paulo era, o Paulo, filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, o novo homem se renovava diariamente. Enquanto a saúde e o conforto ia sendo perdido, a esperança, a fé, a alegria, a antecipação e a expectativa iam aumentando. O amor a Deus, o desejo de estar com Cristo. Então é um contraste. Enquanto que aqui nesse mundo os sofrimentos nos desgastam e finalmente vão nos levar à sepultura, o nosso homem interior se renova. Um vai ficando velho e o outro vai ficando novo. Que contraste, não é? Por isso que é uma esquizofrenia, uma bipolaridade espiritual que o cristão vive. Ele nesse mundo, ele está se desgastando, está acabando a vida aqui e não tem como conter. Mas por outro lado, o homem interior se renova dia a dia e se aproxima mais e mais da imagem completa de Cristo em nós, que é o plano de Deus em tudo isso. O segundo contraste, como é que esse contraste é explicado com duas comparações aqui, que ele faz em seguida. Ele vê o quadro maior, e ele faz uma comparação no verso 17. Ele diz, olha, veja só como ele diz. Por que havia essa renovação em meio à deteriorização? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo viu o quadro maior, ele via aqueles sofrimentos que ele passava. Olha como é que ele chama aqueles sofrimentos nas 5 listas, tá? Olha como ele chama, leve e momentânea tribulação. Como é que uma pessoa pode olhar para pode dar passar por tudo aquilo, e ele olhar para aquilo e dizer, isso aqui é a minha leve e momentânea tribulação? Ele só pode fazer isso se ele fizer uma comparação entre os sofrimentos que ele está passando aqui e a glória que o espera depois.
Então é exatamente o que ele faz aqui, quando ele compara o peso de glória, que na verdade ele diz está acima de toda comparação com o que ele passa aqui. Ele diz: tudo isso aqui é leve e momentâneo. Leve não é pesado, dá para levar, e momentâneo porque o tempo da vida aqui é breve, 80 anos, 90 anos, 100, comparado com a eternidade de glória, de gozo, de alegria. Então, como é que Paulo continuava no ministério e não desistia, inclusive de ser crente, passando por tudo isso? É que ele viu o quadro maior, é que os sofrimentos desse mundo, comparados com a glória que está reservada para os cristãos, eles são leves e momentâneos. Por que que o líder sofre? Por que que o crente sofre quando a aflição bate a porta na sua vida? Porque ele perde de perspectiva o quadro maior. Ele para de fazer a comparação, porque se você for comparar o que a Bíblia diz que lhe aguarda no novo céu e na nova terra, na vida eterna, na presença de Deus em Cristo Jesus, com o que você passa aqui, você vai chegar à mesma conclusão. Tudo isso aqui é leve e momentâneo, não dá nem para comparar, não é? A glória que se aproxima. No verso 18, Paulo diz que ele presta atenção nas coisas da maneira correta, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. As coisas que nós vemos aqui, inclui sentir, experimentar, todos os sentidos. As coisas que nós vemos, tocamos, experimentamos, a dor que eu sinto, a fome que eu passo, o frio que eu percebo, tudo isso são coisas visíveis, e essas coisas visíveis, elas são temporais, mas as coisas invisíveis, o reino de Deus, Cristo Jesus, a vida eterna, o novo céu e a nova terra, estas coisas são eternas. Por isso o crente, ele não pode andar pelo que vê, ele tem que andar pelo que ele não vê. É isso que significa andar por fé, porque as coisas invisíveis que são eternas e que são a realidade, elas exigem que você creia nelas mesmo sem vê-las, tocá-las e senti-las. Você não vê Deus, você não vê Jesus, você não vê a glória, você não vê os anjos, você não vê o novo céu e a nova terra, você não vê o paraíso, mas você crê nestas coisas, e é por elas que você guia a sua vida e o seu ministério. Então não atente para a dor e para o sofrimento aqui, mas coloque os seus olhos naquilo que é eterno, porque as coisas que se veem, elas são temporárias, mas as que não se veem, elas são eternas. Eis a razão pela qual muitos pastores sucumbem no ministério, que a visão deles é aqui, o agora. Ele quer ser feliz aqui e agora, ele quer ter resultados aqui e agora, quer experimentar toda a glória aqui e agora, mas não é. Ainda virá, ainda virá. Então essa é a primeira atitude de Paulo. Ele não desanima debaixo das aflições e sofrimentos, porque ele faz uma comparação e ele vê as coisas da maneira correta. Segundo, e aqui eu tenho que correr mesmo, ele aspira intensamente à ressurreição dos mortos. Veja aí, capítulo 5, de 1 a 5. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, nesse tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Paulo tinha certeza que o estado da ressurreição era infinitamente melhor e mais glorioso do que o presente estado. Verso 1, quando ele diz: sabemos que se nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Quando ele fala, ele está fazendo um contraste aqui. A vida dele aqui, nesse mundo, é como uma tenda. E é uma figura interessante, porque Paulo era fazedor de tendas. Então, a minha vida aqui é como uma tenda, dessas que eu faço. Quando essa tenda aqui se desfizer, eu tenho um edifício, um palácio, uma mansão, não feita por mãos, eterna nos céus. Ele está comparando a vida dele aqui com a vida que o espera.
Por isso, ele ansiava com gemidos a ressurreição, verso 10, ele diz, nesse tabernáculo eu estou gemendo, aspirando por ser revestido da minha habitação celestial. É como se ele dissesse, eu estou aqui vivendo, sofrendo, mas eu estou gemendo e dizendo, ó Deus, quando será o momento em que eu sairei desse tabernáculo para morar na mansão celestial que o Senhor preparou para mim? Mas isso, ele faz algumas qualificações, do verso 3 e 4. Isso é uma coisa que é somente para os crentes. Verso 3, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Paulo sempre faz umas ressalvas, né? Ele fala das promessas, de repente ele faz olha, isso aqui que eu estou dizendo é se você for crente de verdade, porque se não for, em vez de uma mansão celestial, você vai ter um fogareiro eterno, uma fornalha ardente esperando por você, não é? Você tem que ser encontrado vestido e não nu, vestido com as vestes de justiça. Primeiro, ele faz essas qualificações. Primeiro, isso é somente para os verdadeiros crentes. Segundo, é importante lembrar que não é que Paulo está querendo a morte, verso 4, pois, na verdade, o que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, não é que a gente quer morrer, dizendo para Deus, Deus, me tira daqui, me leva, como alguns homens de Deus fizeram no Antigo Testamento. Não, mas é que eu quero que o mortal seja absolvido pela vida. Aqui a gente tem que fazer a distinção, que algumas pessoas perguntam às vezes, é certo o crente ansiar pela morte, sabendo de que tudo o que o aguarda depois é certo fazer isso? Paulo não queria a morte, o que ele queria era que o mortal fosse absolvido pela vida, ele queria experimentar essa glória, né? E ele esperaria o tempo de Deus para isso. Ele não era, e eu sei que eu estou falando aqui num ponto sensível, porque às vezes pastores, líderes chegam ao ponto de dizer, Deus, a única saída para mim é a morte. E eles anseiam pela morte, pedem a morte como Elias pediu, e outros vão mais além e praticam a própria morte. Vocês sabem do número grande e elevado de suicídios entre pastores. Então Paulo está explicando aqui, ele não está querendo a morte, ele está querendo experimentar essa glória que ele sabe que Deus preparou para ele. E a terceira qualificação, verso 5, é que foi o próprio Deus quem preparou a gente para isso, dando o Espírito Santo, o penhor do Espírito Santo. O penhor é uma garantia. E o Espírito Santo funciona como essa garantia de que Deus vai nos dar isso. Por isso, enquanto nós estamos aqui, a gente geme debaixo do sofrimento, mas a gente tem uma garantia de que é o Espírito Santo em nós, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que nos assegura das promessas de Deus, que nos conforta, que nos consola, é nosso mestre, o Espírito Santo, então, nos prepara para esse momento, para vivermos aqui gemendo e aguardando a Deus. Terceiro, ele mantinha sempre o bom ânimo, versos 6 a 8, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo, estamos ausentes no Senhor. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Aqui Paulo diz que enquanto ele está no corpo, ele sabe que ele está ausente do Senhor. Eu sei que muita gente aqui gostaria de dizer, ó Senhor Jesus, queria tanto que o Senhor me aparecesse, especialmente quando a gente está aflito, né? Queria tanto que o Senhor me aparecesse, que tivesse uma manifestação do Senhor, que o Senhor aparecesse aqui no meu quarto, ao lado da minha cama, onde eu estou ajoelhado, chorando, pelo meu filho, pelo meu ministério, pelo desastre do meu casamento, queria que o Senhor aparecesse aqui ao lado. Mas enquanto nós estamos presentes no corpo, nós estamos ausentes do Senhor, porque nós andamos, verso 7, por fé e não por vista. Eu sei que muita gente gostaria de ter uma visão de Cristo, e talvez ache que ver Jesus seria a solução para todos os seus problemas. Tem até hinos, cânticos, né, que dizem isso, eu queria tão somente ver a tua face, tocar nas tuas vestes, como se uma experiência sensorial de Cristo fosse resolver essa tensão, esse problema. Não vai. Paulo está dizendo que enquanto nós estamos aqui, estamos ausentes do Senhor, nós andamos por fé e não por vista, por sentimento ou qualquer outra coisa. Faz parte da realidade de termos sido expulsos do paraíso, estamos fora do paraíso. E enquanto estivermos fora do paraíso, estamos ausentes do Senhor. Por isso ele diz no verso 8, eu tenho confiança e prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor. O anseio de Paulo de estar com o Senhor Jesus Cristo. E por isso, ele diz no verso 9,
que nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Enquanto estou aqui nesse mundo, eu estou ausente do meu Senhor, mas quando eu deixar esse corpo, eu estarei com Ele. Portanto, eu me esforço para ser agradável a Ele, quer aqui, quer no mundo vindouro. Era o alvo do meu ministério, por isso eu não desanimo. O último argumento de Paulo aqui, a última atitude, no verso 10. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo está consciente do dia do juízo, do tribunal, quando então ele receberá a recompensa. Não é nesse mundo, pastor, estou terminando. Não é nesse mundo que você vai receber, mas naquele grande dia, na presença de Deus, diante dos anjos e do mundo, que você será reconhecido como um homem fiel e vai ouvir as palavras: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que essas palavras, queridos, possam animar vocês, pastores, líderes, a perseverar no meio da provação, do sofrimento, da falta de resultados, das dificuldades, da oposição, da crítica, da calúnia. Vejam o quadro maior, façam a comparação entre aquilo que Deus nos promete, as coisas invisíveis e eternas, e o breve sofrimento que nós enfrentamos aqui. Fiem-se nas promessas, dependam de Deus para os resultados no seu ministério, não desanimem, permaneçam firmes até aquele grande dia em que estaremos presentes com o Senhor, ressurretos em corpo para todo sempre. Amém? Ó Deus, te damos graças pelo conforto da Escritura. Eu oro que o Senhor queira confortar os pastores, ministros, os crentes que estão aqui nessa manhã, teus filhos e filhas, com essas palavras. Nos ajuda a ver as coisas da perspectiva correta, para que o nosso sofrimento aqui nesse mundo não seja motivo de desânimo, de desistência, mas de perseverança. E quando o Senhor quebrar o vaso de barro, que nós humildemente digamos: a tua graça nos basta, a tua graça nos basta. É o que nós pedimos agora em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Obrigado.